Olá, internauta, tudo bem? Eu sou Romualdo de Souza e nós estamos começando mais um episódio do videocast Café e Conversa. É o terceiro da série. No dia de hoje, no programa que nós estamos começando agora, neste terceiro episódio do Café e Conversa, eu vou falar de histórias que vêm lá do sul de Minas Gerais, mulheres envolvidas na plantação, na escolha do grão, na torra, na produção e, finalmente, na xícara do café especial. Tem uma musicista que reservou na casa dela um lugar para o piano e o outro cantinho para ela colocar todos os métodos de preparo do café. Tem um internauta, um amigo nosso, que está no Mar Morto e ele quer saber exatamente qual é o melhor método de preparo de café. E eu já digo que todos eles são muito especiais e depende muito do seu momento. Eu conversei com um professor de educação física e ele me conta o seguinte: na hora em que você vai para a esteira, na hora em que vai fazer uma caminhada, na hora em que você vai nadar, tomar uma xícara de café ajuda a colocar os músculos, ajuda a colocar o corpo em alerta e a cafeína é uma importante parceira. Tem também um momento em que eu vou falar de bibliografia, livros que estão sendo publicados no Brasil contando a história do café, dando receitas, algumas delas muito especiais, como esse livrinho aqui do professor Ensei Neto, que fala assim, olha, receitinhas para você. E tem uma tendência que eu também considero muito importante, que é a tendência das cafeterias que estão virando também empório. São aquelas casas em que você chega, toma um café especial e pode, depois de tomar o café, levar esse café para casa. Tudo isso e muito mais aqui no terceiro episódio do videocast Café e Conversa. Eu vou preparar um café. Aliás, eu escolhi hoje esse método que eu gosto muito, que é o French Press. French Press, eu tomei pela primeira vez esse café quando estava participando do Rally dos Sertões. E a gente consegue extrair tanta cafeína, sabe por quê? Porque a água fica muito tempo em contato com o pó e quanto mais tempo a água fica em contato com o pó, mais cafeína a gente extrai. Portanto, esse café especial de hoje eu vou dedicar a você, meu caro internauta, a você que está conosco, internautas de todo o Brasil. Um abraço, bom café, eu volto já já. No programa de hoje, eu conversei com a musicista Aline Rissuto. Ela é cantora, compositora, pianista. Na casa dela, lá em São Paulo, ela reservou um canto para o piano e outro canto onde ela prepara os cafés especiais. E aí a gente vai do outro lado da cidade conversar com a jornalista Mariana Proença. Ela é editora da revista Expresso. Mariana dá detalhes desse mundo maravilhoso do café preparado por mulheres em todo o país. Tem muitas mulheres envolvidas do preparo especial desse café que a gente está tomando agora, que é justamente esse café produzido com muita dedicação. E aí acaba que há essa interação de Mariana com Aline Rissuto. Vamos ver? Pra ficar, vai no passo pra seguir, acerta o passo pra dançar. Nesse passo acomodado, aconchego sobre vento, passarada quer voar. O
que prazer estar aqui participando do Café e Conversa, falar de música e de café, que são duas paixões na minha vida, né? Eu tenho aqui em casa um cantinho do café, onde eu tenho a minha máquina de café, onde eu tenho meus coadores, gosto de um café coado. Tenho aprendido muito aqui no videocast sobre como coar, sobre as dicas que vocês estão dando. Tô amando aprender. Embora eu seja uma apreciadora, eu ainda sou uma aprendiz, né? Mas gosto de comprar bons cafés, gosto de apreciar bons cafés. Eu queria que você deixasse aqui então a dica de como a gente escolher o nosso café, as notas, a intensidade. Eu sei que você vai ter boas dicas para dar pra gente que tá aprendendo, mas que gosta de apreciar o bom café. Olá, Romualdo! Olá a todos do Café e Conversa. Eu sou a Mariana Proença, diretora de conteúdo da Revista Expresso, uma publicação especializada em café que esse ano completa 18 anos trabalhando nessa área, desenvolvendo aí todos os cafés especiais do Brasil para o mundo, para o brasileiro também. Um tema muito importante que nesse Dia Nacional do Café nós precisamos falar, nesse dia 24 de maio, qual é o papel da mulher na cadeia produtora de cafés, né? Seja na escolha dos grãos, na produção, na torra, nas cafeterias. Então, na minha visão, é importantíssima, né, a posição da mulher dentro desse setor. A gente vem cada vez mais sendo incentivada a participar, né, através até de outras mulheres, a fazer parte desse mercado. Então, quando eu iniciei há 15 anos, não era tão comum nós vermos mulheres à frente desses processos. Elas sempre existiram na cadeia do café, mas elas não eram valorizadas normalmente de estar, né, à frente de negócios, empreendendo. Ao mesmo tempo, também no Brasil, a gente tem, historicamente, brasileiras, né, que ganharam campeonatos, que foram baristas já de destaque desde o início. Aline, a gente tem muitos cantinhos em casa, né, onde a gente pode vir a colocar o café como destaque. E você já ter esse cantinho na sua casa é muito interessante. Cada vez mais as pessoas estão usando desse recurso, né? E eu acho que é importante para a escolha do café, como você pediu uma indicação, a gente escolher cafés que sejam principalmente doces, né? Tenham essa doçura no paladar, sejam cafés que para você, né, te tragam uma memória afetiva importante. Também sejam cafés normalmente em grãos, para que você possa moer na hora, possa ter um frescor maior, então dê a preferência para esse tipo de café. E na embalagem é importante que você coloque cafés que sejam, veja na embalagem cafés que tenham origem, né, que tenham procedência, rastreabilidade, que tenham o nome do produtor ou que tenham o nome da região, informações mais precisas em relação ao tipo de processo que ele passou. Todas essas informações detalhadas já trazem um DNA importante aí para o seu café, para que você possa, no momento de uma escolha, validar aí que esses preceitos que o café tem são muito bons para você ter na sua casa. Que mundo maravilhoso esse do café, né? Que a gente consegue juntar a musicista que está numa parte de São Paulo e a jornalista que está no outro lado da cidade, e ambas conversam sobre esse mundo encantador do café especial. Muito obrigado. Aliás, faça como a Aline, mande também para esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela, caféeconversa@gmail.com, mande uma pergunta. Aí você faz o seguinte, coloca o seu smartphone assim, ó, na horizontal. Bem na horizontal, grava um vídeo, faz uma pergunta que a gente responde no nosso próximo episódio. Faça como fez a Aline Rissuto, que contou a história dela. De São Paulo, nós vamos para a cidade do Recife. Nós conversamos com o professor de Educação Física e Roberto Salles, da Detalhes. Fala dos benefícios da cafeína na hora dos exercícios físicos, na hora em que você está na esteira. Vamos ver? Muita gente me pergunta sobre cafeína e exercício e se refere a uma parte muito importante do exercício, que é vasodilatação e vasoconstrição. Afinal de contas, um bom café, ele é vasoconstritor ou é vasodilatador? Para que serve? Para musculação? Para correr? Bom, o café ele tem duas funções cardiovasculares. Ele é vasoconstritor cerebral, por isso que aquele soninho que a gente
tem depois do almoço, criou-se o costume de tomar um máximo do café. Já para a periferia, ele é vasodilatador, no que facilita, por exemplo, como vocês conhecem, aquecimento para a gente praticar determinado tipo de exercício. Quando a gente se refere ao exercício propriamente dito cardiovascular, como ele tem um tempo de duração um pouco mais extenso entre suas séries ou o exercício contínuo, não é indicado um café antes, mas um bom café em pequena quantidade vai auxiliar na hora do aquecimento, mesmo que ele seja vasodilatador periférico. Vai encurtar um pouco do seu treino, mas você vai realizar com muito mais eficiência e também com muito mais conforto. E quando você vai para a musculação e você vem com aquele corpo cansado, vaso construído, né, bem firme e precisa ter uma animação corporal, a cafeína é um excelente pré-treino para quem gosta de trabalhar com peso. Então vai aí essa dica, costumo fazer isso e indico para vocês. Muito grato pela gentileza ao professor Roberto Salles, que deu esses detalhes na hora em que você está se preparando para fazer exercícios e até depois dos exercícios ter como parceira a cafeína, essa importante substância que está no café. E como eu disse, nesse café que eu preparei hoje para a gente conversar, para a gente falar nesse terceiro episódio, quanto mais cafeína, melhor, mas você fica ligado. Muito obrigado, professor Roberto Salles, pela gentileza. E faça como Aline Rissuto, mande uma mensagem para a gente aí no endereço que está aparecendo na sua tela, caféeconversa@gmail.com. Grave um vídeo, manda uma mensagem que a gente responde com todo carinho e a gente terá pela frente muitas outras questões que estão sendo preparadas, como essa, do nosso internauta, do correspondente do Sistema Jornal do Comércio, lá em Tel Aviv, em Israel. Mário Roberto Melo está dentro do Mar Morto e ele pergunta qual é o melhor método de preparo de café. Eu chamei a barista pernambucana Lidiane Santos para dar essa resposta ao Mário Roberto. Mas eu já digo, viu, Mário, que depende muito do momento. Como eu disse para você no começo desse programa, eu escolhi esse aqui, esse método chamado French Press, que é assim, você junta café, água, deixa decantar por 3, 4 minutos e em seguida baixa o êmbolo. De certeza você vai ter um café que eu diria assim, encorpado, muito em que você consegue extrair, sobretudo, uma importante substância que é a doçura, a acidez do café. E aí esse método French Press é realmente um método de que gosto muito, viu, Mário? Vamos ver agora a história do Mário Roberto, que está lá dentro do Mar Morto, e em seguida a barista Lidiane Santos conversando com o internauta Mário Roberto Melo. Vamos ver? Querido Romualdo de Souza, diretamente de Israel, precisamente na cidade antiga de Jerusalém, eu te pergunto se a forma tradicional de colocar água fervendo no café e coar é melhor do que todas essas outras formas que a tecnologia ajudou a fazer o café através dessas máquinas, que na minha opinião ainda nada melhor do que o tradicional. Outra coisa que eu tenho a te perguntar é em relação ao café. Eu chegando aqui em Israel, eu vi que ninguém toma café com açúcar e eu sou acostumado a tomar com açúcar. A qualidade diminui ou é simplesmente uma questão de gosto pessoal? Grande abraço. Olá, Mário Roberto, meu nome é Lidiane Santos, sou de Recife, da CAF Torrefação e Treinamento e fui convidada para responder sua pergunta. Em relação a formas de preparo diferentes, esse aqui é o nosso clássico pano, que foi utilizado por muitos anos e continua sendo utilizado, mas como você falou, existem outras formas de extração. E eu vou te apresentar que é o método coar, que também é pernambucano, né? Eu vou falar só um pouquinho sobre as diferenças dele e dos vários outros que usam filtro de papel, porque aqui, não tem paredes, então o fluxo fica livre. A gente pode usar uma moagem mais fina, que não vai interferir na extração, porque aqui não tem nada retendo, então ele está oxigenando, fazendo a filtragem de uma forma uniforme.
Quando a gente vai usar outros suportes, como cafeteira elétrica e outras tecnologias, como você falou, são extrações que vai dar nuances diferentes na bebida. Vai realçar a acidez, que é uma característica natural do café, vai realçar a doçura, corpo, a finalização. E aí entra as diferenças das qualidades de café também, que já vou te direcionar para as outras respostas, que é um café mais torrado e outro menos torrado. Seria uma torra média e uma torra média escura. Então, se eu estou fazendo um café que está muito torrado, eu não vou sentir as características naturais do sabor do café. Então, no método que eu fizer, não vai ter muita diferença. Se eu usar água muito quente, também não vai ter muita diferença sensorial. Por quê? Porque ele já está amargo do tostado. Ele não está amargo por uma forma que eu intervi na extração. Então, vamos lá. Se você tem um café preparado com água muito quente, numa torra muito escura, você vai ter a necessidade, quando você dá um gole, de colocar açúcar. Se você tem outro café, que você tem uma torra média, que esse café foi moído, preparado com a água que ferveu, mas esfriou um pouquinho, ou que a gente chamaria de pré-fervura, de 95, 96 graus, já é uma temperatura ideal para preparar o café. Até 90, 92, abaixo disso você não tem temperatura suficiente para tirar todos os compostos. Aí você fez o café não tem aquele amargor do tostado, ele tem um amargor de cafeína. É um amargor que lembra cacau, aquele amargor que você toma e ele passa. Ele não fica preso nas papilas gustativas como o amargor do café tostado. Então, o que acontece? Se você preparou esses dois cafés e você sentiu um amargor que é inconveniente do tostado, você vai querer botar açúcar. E ele não vai mudar muito, ele só vai ficar mais doce, mais fácil de beber. Se você adoça um café que estava lá todo selecionado, com a torra média, e você tem o sabor gostoso do café, você sente as características, se você adoça, você perde a oportunidade de sentir isso. Então, comece a experimentar seu café sem açúcar. Se for possível, vá harmonizando com outros alimentos para que você perceba como o paladar fica diferente quando você toma um café, come algo que está acompanhando, fazendo harmonização e voltando para o seu café. E aí você não vai ter necessidade extrema de colocar açúcar. Então aproveite, faça boas experiências aí em Israel e manda feedback para a gente depois. Muito obrigado pela gentileza à barista Lidiane Santos do Café, da cidade do Recife, que conversou com o internauta pernambucano, o correspondente do Sistema Jornal do Comércio, lá em Tel Aviv, em Israel, Mário Roberto Melo. Eu espero, viu, Mário, que depois dessa conversa sua com Lidiane Santos, você escolha um bom método e pode mandar um endereço que a gente manda um pacote de café especial, como esse que a gente está tomando agora. O pessoal da Arte Café, ele gentilmente nos apresentou esse café produzido na região ali de Santos, na região mogiana de São Paulo. É um café especial, doce, com uma acidez equilibrada e tem um leve toque de frutas vermelhas. Olha, café também dá água na boca. Muito grato. Neste terceiro episódio do videocast Café e Conversa, eu abro para os editores, os publicadores, as pessoas que escrevem sobre café. E no dia de hoje eu trago receitinhas para você. Esse livro, que meio de bolso, meio de bolsa, do professor Ensei Neto, aliás, Ensei Neto é um dos mestres, uma das pessoas que mais me ensinou nesse mundo maravilhoso do café. Boa parte do que sei eu aprendi com o professor Ensei Neto. De antemão, muito obrigado pela gentileza, Ensei. Pois bem, Ensei publicou receitinhas para você e ele fala de métodos, da chegada do café, de como cada um desses métodos influencia no seu dia a dia, como é bom você passar um café especial e tem várias receitas. Uma delas, eu até separei aqui, olha, café esperando para você prepará-lo com café caipira. Um cálice de cachaça branca, 2 colheres de sopa de mel, 1 colher de sumo de limão e uma dose de café. Café caipira.
É como se fosse a caipirinha do café, tudo isso e muito mais em receitinhas para você. Vamos ver, vamos acompanhar a conversa que eu tive com o professor Ensei Neto sobre esse mundo maravilhoso do café e principalmente do café especial. Acompanhe. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o querido Romualdo pela oportunidade, pelo convite de estar aqui em seu videocast, né? E ele, na verdade, me convidou para que eu comentasse sobre este livro. É um livro que eu escrevi há uns 4, 5 anos atrás e que foi publicado pela editora SESI de São Paulo. Ele faz parte de uma coleção chamada Receitinhas para Você. É uma receitinha, aliás, é uma coleção que tem vários livros, eles abordam vários temas, tipo queijos, chocolate, azeite e assim por diante. E no caso do café, eu tive o privilégio de ser escolhido para escrever. Na verdade, este texto aqui ele já estava pronto, porque é o que eu utilizo durante os meus cursos, principalmente naquela parte introdutória sobre o café, né? E deu para a gente aproveitar bastante neste livro. Outro aspecto também que eu acho assim, legal falar é porque este livro ele tem um formato que é bastante compacto, né? Eu diria quase que é um livro de bolso, né? Se ele fosse um pouquinho menor seria de bolso, mas pelo tamanho pelo menos cabe na bolsa sem problemas. Então é um livro de bolsa. Ele também, apesar de ter assim, um foco introdutório, eu deixei dicas que podem ser assim, muito interessantes para quem também é avançado, porque deixei aquelas entrelinhas, digamos assim, que apenas o pessoal que já está iniciado vai poder entender e pode ajudar como um guia em determinados momentos. E a parte final são receitas, algumas que são até exclusivas minhas, que é o caso de um prato aí, né, meio gastronômico. Mas o mais importante era isso, ele é compacto, as fotos são minhas e a grande, talvez, facilidade que ele permita é as pessoas poderem se iniciar. A leitura é rápida, em média, se você pegar firme, 50 minutos você lê tudo, tá? Então, justamente com uma leitura leve, muito gráfico, muito visual, né? Mas principalmente é para despertar aquela vontade de tomar outra xícara de café, tá bem? Obrigado! Uma tendência que eu tenho recomendado sempre a você que nos acompanha aqui na Rádio Jornal, na TV Jornal, no Sistema Jornal do Comércio e na história do Café e Conversa são as chamadas cafeterias empório. Que é assim, você vai numa cafeteria, toma um café maravilhoso como esse que eu estou tomando aqui, aí você toma o café. Que café maravilhoso! E pergunta para o barista, onde é que eu acho esse café? Aí o barista diz, aqui. Portanto, é possível você ir numa cafeteria, tomar um café especial e levar esse café para tomar em casa. Ou levar várias máquinas, vários equipamentos, várias cafeteiras, vários métodos de preparo de café, como este aqui que eu escolhi para hoje, que é uma French Press. Pois bem, essa história de café empório ou cafeteria empório, que você leva o grão, leva os equipamentos para casa, eu escolhi duas delas que são muito importantes. Uma que fica na cidade do Recife, que é o Café do Brejo. O Café do Brejo, além de torrar e servir o café, também vende o café para você. E a outra história é da Ópera Café, que fica na cidade de Goiânia, aqui no Centro-Oeste, no estado de Goiás. Duas histórias interessantes. Como os empreendedores estão se virando nesses tempos de pandemia para servir café de qualidade e fazer com que você não perca esse gosto por o café especial. Vamos ver?
Olá gente, boa tarde, aqui quem fala é o Felipe, a convite do Romualdo Souza do Café e Conversa. Eu vim apresentar para vocês o Café do Brejo, a nossa torrefação aqui em Recife. Hoje a gente atualmente tem cafés do Brasil todo, a gente trabalha buscando os melhores grãos dos melhores fornecedores do país, sejam grãos do Espírito Santo, de Minas Gerais, da Bahia atualmente. E a gente trabalha dando o nosso próprio perfil e fazendo cada café de um jeito muito especial. Vocês podem tomar esse café aqui em vários métodos que a gente vai ver mais na frente e também você consegue levar esses cafés em caixinhas para casa. Além disso, a gente tem cursos e oficinas voltados para quem curte café e quer aprender um pouco mais e também para quem é barista ou para quem quer profissionalmente se especializar na área. Eu vou pedir para o Júnior, que é barista aqui da casa também, para fazer um café. Tudo bem, gente? Me chamo Júnior, barista aqui do Café do Brejo. Atualmente temos 4 categorias, que é a nossa categoria exótico, a nossa categoria frutado, chocolate e gourmet. Olá, estou passando aqui para dar uma dica para você que assiste o Café e Conversa. Papo sempre reto, muitas dicas já há 16 anos. E olha só, aqui no Café e Conversa você tem dicas como essa. Quase todas as cafeterias, as boas cafeterias, você encontra também empórios que têm os bons cafés, tem métodos de preparo. Nas melhores cafeterias, além de apreciar um excelente café, você tem também a oportunidade de levar para casa métodos de preparo, cafés especiais. É sempre muito rico e muito importante você estar de olho no ambiente das cafeterias e, sobretudo, estar de olho aqui no Café e Conversa, que você tem sempre dicas muito quentes. Mais uma vez, muito grato, muito obrigado de coração a você que nos acompanhou neste terceiro episódio do videocast Café e Conversa. Eu tenho muitos agradecimentos a fazer a todo o pessoal que mandou as perguntas que a gente colocou no ar e outras perguntas que já vão chegando, e aí você pode escrever nesse endereço que está aparecendo aí na sua frente, olha, caféeconversa@gmail.com. Pode fazer isso que a gente publica com todo carinho. Vídeo Estúdio Plano B e Salute Café, muito obrigado mais uma vez pela gentileza da parceria. Eu espero que a gente se encontre no próximo episódio. E se gostou, faz uma like pra gente. Um abraço, bom café!